todos, sejam bem-vindos ao nosso itinerário formativo de aprofundamento matemática e suas tecnologias. Eu sou a professora Manuela Franco, de matemática, e estou aqui com vocês nessa missão. Eu também estou aqui com vocês, professora Valcineide Malta, também do componente de matemática, para fazer par com a professora Manuela. Vamos então observar a aula de hoje. Essa aula é a de número 5. O objeto de conhecimento é a matemática na análise dos tipos de ocupação e o detalhamento, taxa de variação de uma função. Vamos lá então dar início à nossa aula. Então, para dar início à nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco do que acontece aqui na nossa região. Então, com o que a gente pode começar? A gente vai ver a matemática para investigar um tema central em nossas vidas, que é qual? O trabalho. E aqui na Amazônia, a gente convive com diferentes realidades. De um lado, a gente tem o Distrito Industrial de Manaus, que é um grande polo de empregos em tecnologia e produção, e do outro, a gente tem as ocupações tradicionais, como o extrativismo, a pesca artesanal e a agricultura familiar, que estão profundamente ligadas à história e também à cultura da nossa região. E por isso, professora Manuela, nesta aula de hoje, nós iremos fazer o quê? Nós iremos verificar se existem tipos de trabalho que estão crescendo ou que estão retraindo ou que estão ali estagnados, tá? E o que vai analisar tudo isso? A matemática, tá certo? Como que a gente pode medir esse crescimento ou esse decrescimento? Usando a matemática. E existe, na verdade, algo específico para ser trabalhado, que é a chamada taxa de variação de uma função. Então, olha só, nós temos aqui essas duas imagens, porque nós iniciamos a nossa aula fazendo aí a diferença. De um lado aqui, polo industrial, de outro lado, um trabalho aí que é específico, né? Ou como eu posso dizer, tradicional aqui da nossa região. Então, vamos a uma situação, professora Manuela? Vamos ver. Então, a nossa primeira situação é essa aqui. Imagine que o número de empregos de um determinado setor pode ser representado por uma função. E nessa função, o tempo, que nesse caso aqui é dado em anos, é a nossa variável independente, ou seja, ele vai variando conforme passa o tempo, né? Dependendo do tempo que a gente vai calcular. E a gente chama de x. E o número de postos de trabalho é a nossa variável dependente, que é o correspondente y, ou também representamos por f de x. Muito bem, então vamos utilizar aí o x e o y para representar, então, algumas situações. Agora, vamos responder uma pergunta básica. Já que falamos disso, o que é, então, a taxa de variação que é o objeto de conhecimento da nossa aula? A taxa de variação média de uma função nos diz o quão rápido uma quantidade muda em relação à outra. Para o nosso estudo, ela vai medir a velocidade com que o número de empregos em um setor mudou ao longo de um determinado período. E para isso, existem alguns termos técnicos que nós vamos usar aqui na nossa matemática. Então, acompanhe aqui ao lado da professora Manuela. Observem aí. Então, a gente vai ver agora cada um dos elementos e como que a gente faz para calcular a taxa de variação de uma função. Vamos ver aqui qual é a fórmula? Olha só, é igual a ΔY sobre ΔX. E esse ΔY é o valor da diferença entre o y2 e o y1. E ΔX vai ser x2 menos x1. Mas o que significa cada um desses elementos? Acompanhe aqui com a gente. O ΔY, ele é a variação no número de empregos aqui no nosso exemplo. O ΔX, ele vai ser a variação no tempo. Então, a gente vai usar essas duas variações, o ΔX e o ΔY, e utilizar lá na nossa fórmula que a gente acabou de ver, né, professora? Exatamente. E para fazer esse cálculo, nós vamos ter alguns valores. Nós vamos indicar por x e y, tá bom? Então, x1 e y1 são os dados iniciais, ou seja, ano inicial e número de emprego inicial. Sempre isso, tá? Inicial. Já
o X2 e o Y2 serão os dados finais, no caso, ano final e o número de empregos finais, tá? Ou final. Para ficar claro, nós vamos utilizar aqui um exemplo e nesse exemplo nós vamos aplicar essa fórmula, tá? Observem na nossa cartela. O primeiro exemplo, professora Manuela, trata do crescimento no Distrito Industrial de Manaus. Então, nós vamos analisar a geração de empregos em uma indústria de eletrônicos no Polo Industrial de Manaus, que a gente vai resumir aí por PIN, tá, gente? Então, nós vamos analisar de 2021 a 2025. Observem esses detalhes, tá? Então, o ano de 2021 é o início, ou seja, o X1. Nesse ano, o que está dizendo aqui? Que a fábrica empregava 1.200 pessoas, tá? Então, ano inicial, 2021, é o X1 e 1.200 é o Y1, tá certo? Assim como o ano de 2025, que é o final, eu vou indicar por X2. E o número de empregos, tá? Nesse ano é de quanto? É de 1.500, ou seja, Y2. Com esses dados, então, a gente pode calcular a variação média desse tipo de trabalho, certo? E como que a gente calcula a taxa de variação média? Já temos todos os elementos, então a gente só substitui na expressão. Valor final menos inicial, sempre isso, valor final menos inicial. Vamos substituir, então, esses valores? Ou seja, vamos substituir 2021, 2025, 1.200 pessoas e 1.500 pessoas, tá? Colocando, então, aqui na nossa cartela, observe. 2025, 1.500 empregos. 2021, 1.200 empregos. O que a gente faz? A diferença. 1.500 menos 1.200, 300 empregos. 2025 menos 2021, 4 anos. Ou seja, taxa de variação média, eu vou pegar essa diferença e dividir pela diferença dos anos. Ou seja, 300 dividido por 4 é igual a 75. O que isso significa, professora Manuela? Significa que a quantidade de empregos está aumentando em 75 a cada ano, não é verdade? Então, vejam que a gente tem aí um resultado positivo. E o que acontece quando a gente tem um resultado positivo? Significa esse crescimento. Então, a gente vai representar aqui por uma seta verde para cima. Então, o resultado é ótimo, aumentou o número de empregos e o setor ele vai estar crescendo. E isso aí a gente consegue perceber através da fórmula que a gente aplicou ali da taxa de variação. Muito bem. Então, 75 empregos por ano. Está crescendo em média, tá, gente? 75 a cada ano. Mas a professora Manuela disse que ele é positivo. Mas existem alguns casos em que o resultado não vai ser positivo. Nesse caso, negativo, a gente vai representar com a seta vermelha para baixo, acompanhem aqui. Isso significa que o número de empregos diminuiu. Se o resultado fosse negativo, significa, então, que esse setor pode estar em crise ou se transformando, tá certo? Mas tem mais uma regrinha ainda, não é, professora? Exatamente. E tanto o crescimento quanto a diminuição dos empregos tem uma série de fatores que pode levar a isso, né? Assim como o próximo caso, que é quando não muda. A gente tem aqui a representação do sinal de igual. Se o resultado ali da sua divisão for zero, for próximo de zero, né? A estabilidade. Há uma estabilidade, há uma... Não significa que teve uma mudança, mas que está ali constante. Não necessariamente significa que ganhou ou que perdeu, apenas que o número de empregos ficou igual. Muito bem. E para ficar mais claro, vamos a um próximo exemplo. Olha o nosso exemplo 2 aí, ó. Vamos falar agora da realidade de uma ocupação tradicional. Que ocupação é essa, professora Manuela? Agora a gente vai ver a realidade de uma ocupação ribeirinha. Vejam aqui com a gente. É numa comunidade ribeirinha e uma cooperativa de extrativismo de açaí. Qual é a situação que nós temos? No ano de 2015, a cooperativa contava com 80 famílias. Então, temos o valor de X1, que é o ano de 2015, e o número
de 80 famílias vai ser o nosso Y1. Então, nós já temos aqui as duas situações iniciais. No ano de 2025, devido à migração de jovens para a cidade e outras dificuldades, o número caiu para 60 famílias cooperadas. Então, nós já temos também o X2, que é o ano final, e o Y2, que é a quantidade de 60 famílias. Agora, a gente vai calcular a taxa de variação média para essa situação. Como é que a gente calcula a taxa de variação média? A gente vai usar a diferença aqui, né? De y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E essa variação a gente também pode representar aqui, né? Por delta y e por delta x. Então, substituindo esses valores, o que a gente vai ter aqui? Que 2015 é o x1, 80 famílias cooperadas, o nosso y1. E o x2 vai ser 2025, o y2, 60 famílias cooperadas. E a gente só precisa substituir agora esses valores. y2, que é 60, menos y1, que é 80, dividido por x2, que é 2025, menos y2, que é 2015. 60 menos 80, nós temos um resultado negativo, menos 20. 2025 menos 2015 é um tempo de 10 anos. Então, o que acontece quando a gente divide um número negativo por um número positivo? O resultado vai ser um resultado negativo. Então, nós temos aqui o resultado de menos 2 famílias por ano. E o que isso vem significar na prática? Isso significa que, em média, a cooperativa perdeu 2 famílias por uma questão de vários fatores, não é verdade? Isso mesmo, professora Manuela. Então, a taxa de variação serve para a gente analisar isso. Então, se são menos 2 famílias por ano, isso significa que nesses 10 anos, né, de 2015 até 2025, houve, então, aí a perda, né, de 2 famílias em média por ano. E isso pode ser um indicador importante para a criação de políticas públicas de incentivos para esse setor, tá? Que é uma atividade aí tradicional da região. Então, nós vamos tratar aqui, vamos mostrar para vocês esses 2 resultados. Então, nós temos aqui um resultado positivo, né, que significa que o setor está crescendo, que foi lá do polo industrial, né, em média 75 empregos novos a cada ano, mas nós trouxemos também um resultado negativo, não foi, professora Manuela? Exatamente. Aqui nós temos o menos 2, que foi o resultado ali da variação da situação final menos inicial, dividido pelo tempo, né? A quantidade de anos, o ano final menos o ano inicial. E essa taxa de variação, não necessariamente é ruim a gente ter um valor negativo. Como a gente já falou aqui, isso vai depender de vários fatores, dependendo da situação que a gente está analisando. Então, essa taxa de variação, ela vem trazer um raio-x da nossa economia. A gente vê um setor industrial em expansão e o setor tradicional que precisa de apoio e atenção. E olha só, como um simples cálculo pode revelar tanto, né, professora? Exatamente. Então, a matemática, ela nos dá o poder de analisar, comparar e, o mais importante, planejar o futuro da nossa gente e da nossa região. Então, observem aqui, porque nós também temos uma atenção. A professora Manuela, que já deixou uma deixa, que nem sempre esse resultado negativo indica algo ruim, tá certo? Então, nós vamos trabalhar aqui, porque esse ponto de atenção, que o resultado negativo nem sempre pode ser desfavorável, então, a gente vai trazer um exemplo aqui onde esse resultado negativo, na verdade, ele é favorável, tá? Vamos à nossa cartela? Observem aí que nós trouxemos o exemplo do desmatamento
em números, ou seja, uma função do tempo. E a gente pode analisar o desmatamento na Amazônia como essa função do tempo, onde a cada ano a gente tem uma determinada área desmatada. Vejam aqui com a gente essa informação. O Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, através do projeto PRODES, ele monitora anualmente o desmatamento na Amazônia Legal. E aqui nós temos uma tabela que mostra esses dados. Vejam aí que nós temos a taxa de desmatamento na Amazônia Legal. Isso, de 2018 até 2024. Então, a gente vai analisar essa tabela utilizando, então, a nossa taxa, né, de variação, a taxa média, tá, de variação. Aqui, na primeira coluna, está indicando os anos, que vai de 2018 até 2024. Em cada ano, teve uma área desmatada. Essa área, ela está sendo dada aqui em quilômetros quadrados. Então, observem que aqui de 2018 para 2019, essa área aumenta consideravelmente. De 2019 para 2020, aumenta um pouco mais. De 2020 para 2021, aí já aumenta mais ainda. E de 2021 para 2022 tem uma queda. E ela continua caindo até o ano de 2024. Então, essa tabela, ela traz aqui diversas informações e a gente vai trabalhar com os dados dessa tabela. Mas antes a gente precisa ver o que vai estar pedindo para calcular. Para a gente entender se o desmatamento está aumentando ou diminuindo e com que intensidade, a gente pode calcular a taxa de variação. Ela é a média de 2 pontos de uma função e nos diz qual foi a velocidade com que a função cresceu ou decresceu nesse intervalo. Então, a gente tem aqui duas situações para mostrar para vocês. A fórmula para a taxa de variação médica, a taxa de variação média, a gente aprendeu que é ΔY sobre ΔX, onde ΔY é o f de x2 ou o y2, menos f de x1 ou y1, e o ΔX é o x2 menos x1. Vamos ver aqui o que a gente vai resolver no nosso exemplo. A taxa de variação do desmatamento entre 2018 e 2021. Então, vejam só. Quais os dados que a gente tem que usar? Os dados que estão lá na tabela, referente aos anos de 2018 e 2021. Lembram que lá na coluna de 2018 havia uma quantidade de área desmatada? Qual era essa quantidade de área desmatada? Está aqui, ó, 7.536. E no ano de 2021 também tinha uma quantidade de área desmatada, uma área de 13.038. Então, o ΔY, ele vai ser a variação dessa área desmatada. O ΔX vai ser a variação entre os anos de 2021 e 2018. Então, resolvendo aqui, como é que a gente vai fazer? A gente pega lá a informação do desmatamento referente ao ano de 2001, que é de 13.038 quilômetros, e subtrai da quantidade desmatada em 2018, que é 7.536. O resultado disso aqui é 13.038 menos 7.536 dá 5.502. Professora, como é que eu faço esse cálculo aqui? Agora que nós temos a diferença da variação da área desmatada, a gente vai calcular a variação dos anos, né? 2021 menos 2018, que é igual a 3 anos. Aí depois facilita, né, professora Manuela, que é só dividir. É isso mesmo. E aí nós temos que a taxa de variação é 5.502 dividido por 3. Esse resultado é igual a 1.834 quilômetros quadrados por ano. Então, o que aconteceu aqui?
nós temos um resultado positivo. E a gente já viu que quando o resultado é positivo, acontece um aumento. Esse resultado é bom? Olha só do que a gente está tratando. A gente está tratando de desmatamento. Então, se a gente vê que o desmatamento aumentou, esse resultado aumentou, isso não é bom, né? Porque o desmatamento não é uma coisa legal. Então, é uma coisa que prejudica a natureza e prejudica a nós, prejudica o meio ambiente, o país e o mundo. Então, vejam aí que, nesse caso, apesar do resultado ser positivo, ele significa o quê? Ele significa um aumento no desmatamento. E é o que a gente justamente procura combater, né? A gente quer diminuir o desmatamento. Então, vejam que ali no período entre 2018 e 2021, houve um aumento do desmatamento. Exatamente. Então, olha só, resultado positivo, mas não é algo favorável, né? Na verdade, é desfavorável. E agora vamos analisar um outro resultado. Observem na tela conosco. Nós vamos agora analisar o período de 2022 a 2024. Então, a variação ali no desmatamento, na área desmatada, nós vamos então lá substituir os valores que estavam na nossa tabela. Na nossa tabela estava indicado lá que em 2024 a área desmatada era de 6.288 quilômetros quadrados. E em 2022, que é o período inicial que a gente está analisando, era de quanto? De 11.594. Então, observe que sempre é o valor final menos o inicial. Então, será 6.288 menos 11.594. Fazendo essa diferença, lembra? Sinais diferentes na soma e na subtração. Subtrai, coloca o sinal do maior. Valor absoluto. Ou seja, o resultado vai ser negativo. O resultado será menos 5.306 quilômetros quadrados. E agora, eu faço, então, a diferença, né, dos anos, ou seja, 2024 menos 2022. Nós temos aí 2 anos, certo? E aí eu simplesmente faço a divisão. A área desmatada dividido pelo período. Menos 5.306 quilômetros quadrados dividido por 2 anos. E o resultado será o quê? Negativo. Menos 2.653 quilômetros quadrados por ano. Mas olha só, resultado negativo, mas esse resultado negativo, na verdade, ele é favorável. Por quê? Vamos aqui à nossa interpretação. Isso significa que neste período, que é o mais recente, a taxa de variação é negativa. E isso indica o quê? Uma desaceleração do desmatamento, com uma redução média de 2.653 quilômetros quadrados por ano. Então, na verdade, é algo bom. Significa que o desmatamento está decrescendo, tá certo? Por isso que a gente está analisando ali, caso a caso. Um valor positivo significa que está aumentando, mas esse aumento ele pode ser algo que não é favorável. Assim como um resultado negativo significa que está decrescendo, mas esse decrescimento ele pode ser favorável, como é o caso que nós interpretamos aqui, tá certo? Então, vamos analisar direitinho cada situação. E vocês perceberam que nós estamos usando também as nomenclaturas diferentes. Nós utilizamos Y2, Y1 e F também de X1 e F de X2, que é para vocês ficarem atentos, tá? Lembrando que os dois, eles estão ali se referindo ao mesmo valor. É a imagem, é o resultado ali daquela função, tá certo? Então, não esqueçam disso. Visto tudo isso, então, ficou claro, não ficou, professora Manuela Garo, para os nossos alunos? Exatamente. E a gente também lembra que a gente usa essas nomenclaturas ali de ΔY, ΔX, Y, F de X, mas nem sempre a gente precisa utilizar. A gente põe essas nomenclaturas para facilitar, para você poder substituir exatamente no local correto. Mas, se você quiser, você não precisa usar toda essa definição. Se você já souber a variação que você está querendo calcular e a variação
que você vai dividir, que geralmente a gente divide pelo tempo, você pode colocar direto. Um outro ponto importante também é ter atenção com o sinal. A gente aprende na matemática as regras, no caso de subtração, de divisão ou de soma, quando o resultado vai ser negativo. Mas dependendo da situação, que é como aconteceu nesses dois últimos exemplos, tem a questão da interpretação. O que significa de fato um resultado positivo? Isso vai depender do assunto que a gente está tratando. A mesma coisa, o que significa um resultado negativo? Isso também vai depender do assunto que a gente está tratando. Muito bem, é isso mesmo. Então, olha só, uma dica para vocês que a gente está dando aqui, eu, professora Manuela, é que você pode ir direto para o resultado. Lembre só que é o valor final menos o inicial. Você sabendo, então, o valor final e o valor inicial, então, subtrai logo e faz a divisão, tá certo? Sem se preocupar muito com a nomenclatura, ela é importante, mas o importante mesmo é que você saiba como calcular a taxa de variação. Então, a gente viu hoje, observem aqui, ó, que a matemática, ela pode ser o quê? Uma ferramenta para pensar o futuro, não é, professora Manuela? Exatamente, a matemática está aí em todas as situações. Vocês viram que a gente consegue interpretar resultados do nosso cotidiano, da realidade, usando o quê? Usando as ferramentas matemáticas. Então, em especial, o conceito da taxa de variação nos oferece essa ferramenta que ela é poderosa para analisar criticamente a realidade da ocupação na Amazônia. E quando a gente quantifica a velocidade das transformações, a gente pode avaliar políticas, cobrar ações e, o mais importante, planejar um futuro onde a floresta e seus povos possam prosperar. Isso mesmo. Então, a matemática, ela não é apenas sobre números, tá? Mas ela é sobre a construção de um futuro mais justo e sustentável. Por isso que é importante a gente aplicar ela no nosso dia e saber exatamente como utilizar essa ferramenta. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês e nós vamos finalizar a nossa aula por aqui, né, professora Manuela? É isso mesmo, até mais.